Goleiro do Flamengo, Rossi, incentivado pelos familiares, decidiu falar, hein? Isso mesmo. Meus amigos, Flamengo procura JJ, é o que está repercutindo nas redes sociais. Será que é bem assim? E Plata, recuperado de lesão, está apto e vai para o jogo no sábado contra o Bahia. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que está de cantinho que taca o dedo no like e se inscreva, meu filho, porque um flamenguista de verdade apoia o outro, simples assim, é de graça e não custa nada, consegue me ajudar. Clicou no like, se inscreveu. Abençoado Flow, seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai ganhar do Bahia no Brasileirão e vai voltar a ser líder, hein? Põe fé? Comenta aí, meu filho. Fala, meus fofos. Vocês estão bom? Eu tô bom. Sejam todos bem-vindos. E vamos que vamos. Meus amigos, Flamengo começou ontem a preparação aí para enfrentar o Bahia. Então ontem tivemos treino na parte da tarde. Time sem folga. Segue firme e forte. Focado agora no Brasileirão. Treina hoje. Amanhã se concentra. E às 21 horas enfrenta no Maracanã em casa. Jogo esse que terá estádio lotado. Mais de 45 mil ingressos já tinham sido vendidos até o momento de fazer esse vídeo. E deve ter mais um recorde de público, se Deus quiser. Então o Flamengo vai enfrentar com a ajuda da torcida. A torcida vai apoiar. O nosso Mengão vai ganhar do Bahia. Bahia que vem de derrota aí no meio da semana. Perdeu para o Nacional de 3-1 na Libertadores. Está numa situação pior do que a do Flamengo. Na Libertadores, né? Porque no Brasileirão o Flamengo está bem. E vamos ganhar, voltar à liderança. E a vida vai continuar firme e forte. Felipe Luiz já sabe que vai contar com um reforço bom, de qualidade, que é o Gonçalo Plata. Gonçalo Plata, que no último jogo aí pela Libertadores, no empate em 1-1 contra o Central Córdoba, não jogou, desfalcou o Flamengo, pelo simples motivo de estar com edema ósseo. E o departamento médico fala que não é lesão, mas isso atrapalha, tira o jogador do jogo. Para mim é a mesma coisa que lesão, porque tirou do jogo, já está atrapalhando. Mas o departamento médico fala que é apenas um edema ósseo, que já está recuperado e que pode ir a jogo. Então, menos mal, treinou ontem, vai treinar hoje. E se Deus quiser, estará aí, deve ser até titular. Por quê? Porque o Cebolinha ainda continua afastado. Michael está numa má fase. Bruno Henrique vive uma péssima fase, ainda tem um problema extracampo. Então, para jogar ali, né, entre os pontas, tem o Luiz Araújo, que está mais ou menos também, não vive uma das melhores fases. Tem entrado em posição diferente a dele. Então pode ser que o Plata faça a dupla de ataque com o Pedro. Então uma boa notícia chegando, mas logo vou trazer a provável escalação. E a gente segue firme forte, confiante que o Flamengo vai engrenar de novo. Vai voltar ali um clima bom. Por quê? Porque a imprensa paulista a todo instante tenta cravar uma crise no Flamengo. E aí basta o Flamengo perder uma partida para um time fraco e empatar outra, ele já fala que está em crise. Claro, o Flamengo é outro patamar, um time de alto nível. Então tem que estar sempre ganhando. Mas se vocês pararem para pensar, os resultados, apesar de na Libertadores ser muito ruim, o Flamengo tem um ano aí com muito mais vitória do que derrota. Então o Felipe Luiz ainda tem um respaldo e as coisas tendem a se melhorar, tem que melhorar também para que ele possa também ter continuidade do seu trabalho. Na Libertadores estamos numa situação muito difícil. Temos que ganhar as duas partidas e ganhar bem. E temos um jogo na quinta-feira importantíssimo contra a LDU, que não é um time muito forte. Lá na altitude a gente conseguiu um empate contra eles. E aqui no nível do mar, a tendência é que a gente ganhe. Só que a gente perdeu em casa para o Central Córdoba, que é mais fraco que o LDU, e empatamos lá na Argentina. Então a situação é aquele negócio. Fora de campo, o Flamengo tem um timaço. No papel, ninguém contesta que o Flamengo é o melhor time do Brasil. Mas quando entra em campo, as coisas às vezes não se encaixam. E aí a gente fica naquela preocupação, né? Que a gente já teve o pior ataque do mundo. Romário, Edmundo, sabe Romário, Edmundo, o pior ataque do mundo. A gente não quer repetir essa história de ter o pior time do mundo, cheio de jogadores galácticos estrelados. Jogadores caros, mas que não jogam nada. A gente não quer isso. Então a gente quer ver o time jogar e vamos torcer para ganhar e vai ganhar. Então tem que ganhar amanhã e tem que ganhar na quinta-feira. Tem que ganhar tudo. A verdade é essa. E daqui a pouco a gente vai ter o Super Mundial. Super Mundial esse, muita gente acha que essa primeira fase ali vai ser moleza do Flamengo. Mas eu já estou abrindo os olhos. Esperança da Tunísia. Não é um time muito fácil, não. É um time que pode surpreender. Depois tem o Chelsea, que dispensa comentários. E ainda tem um terceiro time que a gente nem sabe. Então a gente tem que ficar ligado, porque a gente
se bobear, vai lá no Super Mundial só para passear. Eu espero que chegue pelo menos às quartas de final, mas está difícil. Pelo menos o time vem apresentando até agora está difícil. E entre essas coisas a gente tem a novidade de que o Jorginho, que será o futuro jogador do Flamengo, deve chegar no Rio de Janeiro, provavelmente no dia 2 de junho. Ele vai rescindir o contrato no dia 25 de maio com o Arsenal. Já está acordado a data lá para ele rescindir o contrato. Vai assinar com o Flamengo no dia 5 de junho ele deve chegar ao Flamengo. Porque no dia 1º ele vai estar com a cabeça ali ele deve assinar no dia 1º, na verdade. No dia 2 ele vai casar e deve chegar ao Flamengo no dia 6. Essa é a verdade. Segundo o Vene Casagrande aí, tá tudo alinhado para essa forma, para acontecer dessa forma. Aqui no dia 2 ele vai casar, vai tirar 4 dias ali de direito, né, de licença do casamento, lua de mel, depois apresenta o Flamengo e aí segue firme e forte para os Estados Unidos para começar sua trajetória no Flamengo. Então o Felipe Luiz sabe que vai ter reforço, sabe que depois do Mundial vai ter baixas. E o Felipe Luiz já conta que vai permanecer com os jogadores até o final do Super Mundial. Só depois do Super Mundial o Flamengo pretende negociar. Então é uma boa notícia aí. Outra notícia é que está repercutindo nas redes sociais que, sob pressão, o Felipe Luiz tem que abrir o olho porque JJ foi contactado pelo Flamengo. Ou seja, o Flamengo conversou com o JJ. Bem, isso não é verdade, em apuração interna aí. O Flamengo confirma que não há nenhum contato com nenhum outro técnico e que confia e tem total respaldo aí o Felipe Luiz para trabalhar à vontade no Flamengo. Que os resultados não eram os mais esperados, mas que poderiam acontecer eventualmente, e aconteceu. E agora o Flamengo dá aí total respaldo para aquele trabalho sossegado, inclusive no treino de ontem. Nem parecia que era um jogo pós-derrota, os jogadores estavam todos aí felizes, entre aspas, né? Mas assim, felizes um com o outro. Aquele clima amistoso, aquela união. Colocaram também nas redes sociais que havia já um racha na equipe, os jogadores não estavam gostando do Felipe Luiz, era tudo mentira, os jogadores gostam muito, são amigos, não tem nada disso. Então o clima é bom, apesar do empate contra o Central Córdoba. E segue o baile, o nosso Flamengo está bem demais nesse sentido aí, então não tem crise, não tem nada disso aí de como se diz, racha na equipe, panelinha, não tem nada disso. A gente sabe é que eles estão focados e já sabem, ó, pro jogo de amanhã, até o presente momento, mais de 49 mil ingressos já foram vendidos. O jogo contra o Bahia. E contra o jogo contra a LDU na quinta-feira, segundo o Vene Casagrande, mais de 40 mil ingressos já foram vendidos. Acredito-se que nos 2 jogos vão ter lotação máxima. Porque ainda há, né, algumas coisas aí para poder ser apurada, né, ser vendida. Ainda há ingresso para ser vendido. Meus amigos, Rossi, incentivado pelos seus familiares, resolve emitir uma nota e comunicar aí toda a sua situação. Todo mundo sabe que quando chegaram do Rio de Janeiro de viagem da Argentina, desceram no aeroporto, pegaram seus carros, estavam indo rumo às suas casas lá, porque havia mais jogadores do Flamengo também nessa comitiva. E no meio do caminho havia um assalto e eles conseguiram furar o bloqueio do assalto. No primeiro carro estava o Wesley e o Gerson, no segundo carro vinha o Rossi e seus familiares. O Rossi mais o Gerson conseguiram desviar e quando o Rossi foi passar, os bandidos atiraram. 4 tiros acertaram na sua lataria, 3 na porta e 1 no vidro, 1 na janela traseira onde o Rossi estava. Mas graças a Deus nada aconteceu e o Rossi veio a público aí explicar a situação, porque muita gente falou que o Rossi agora queria sair do Flamengo. Eu tenho uma notícia boa sobre o Rossi. Hoje pela manhã fui vítima da falta de segurança que assola o estado do Rio de Janeiro. Apesar do grande susto que eu e meus familiares passamos, estamos bem e nos recuperando do ocorrido. Agradecer a todos pelas mensagens de carinho e preocupação. Então o Rossi já desmentiu isso aí, já mostrou aí que é claro que ele não queria ter vivido isso, foi um momento difícil, turbulento, mas já passou e bola que segue. E aí depois tem uma outra informação aí, que muita gente falou que ele ia querer sair do Flamengo, né? Olha só. Seguirá no Flamengo. Segundo o Vene Casagrande, Rossi sofreu uma tentativa de assalto na linha amarela, todo mundo sabe, no retorno da Argentina, e 4 disparos, mesmo com o episódio, o carro foi atingido por 4 disparos,
Mesmo com o episódio, o goleiro está tranquilo e não manifestou desejo de sair. Fontes próximas garantem que o atleta segue comprometido com a temporada. Familiares, especialmente os que vivem fora do Brasil, ficaram apreensivos, mas a situação foi esclarecida rapidamente pelo próprio jogador. Então, esse burburinho aí de que quer sair é balela. É claro que quando o Rossi veio para o Flamengo, o Rossi veio já pensando, eu vou chegar no Flamengo, assim como me destacar, vai aparecer algum time europeu e eu vou sair. Mas ele já mudou de ideia quanto a isso, né? Ele tem desejo de ficar por muito tempo. É o jogador que mais vibra com a vitória, é o que mais sente a derrota. Você pode pegar as imagens de todos os jogos aí, ele sempre está ali, ó, ligado. Ele ajuda bastante, tá? É um goleiro que debaixo das traves, às vezes comete uma falha ou outra, mas com os pés ali ele ajuda e muito. Lembrando que teve um golaço lá que o Plata fez, que a bola saiu dos pés do Rossi. Então o Rossi está sempre ajudando de uma forma ou outra. E não tem essa história de querer sair não. Aproveitamento inferior a 50% nos 15 jogos da Libertadores. Meus amigos, isso aqui espanta um pouco. Porque um time para ser campeão tem que ter acima de 71% na Libertadores. No Brasileirão também consegue, né? Tem anos que com 71% também dá para ser campeão. E o Flamengo tá com 49%. Ó, o Flamengo ficou no 1-1 diante do Central Córdoba nessa quarta-feira pela quarta rodada da Libertadores. Ao longo da partida, inclusive, parte da torcida ficou preocupada com a atuação ruim do mais querido. Porém, vale destacar que o retrospecto recente do Flamengo no torneio não tem animado a nação. Isso porque nas últimas 15 partidas que o Flamengo disputou na Libertadores da América, o mais querido venceu apenas 5. Além disso, o time de Felipe Luiz soma 6 derrotas e 4 empates com um aproveitamento. Não, 6 derrotas não, é 3 derrotas, eles colocaram errado aqui. E 4 empates com aproveitamento de 42% nesse inteirinho ali. O Mengão triunfou diante do Palestino, da Bolívia, 2 vezes, e do Milionários. Já o Deportivo Táchira, o Flamengo ganhou 1 vez, e depois, apesar de tudo, né, aí teve o empate contra o Central Córdoba. Aliás, teve a primeira derrota foi contra o Central Córdoba, depois um empate contra a LDU e agora um empate contra o Central Córdoba. Então, são números bem abaixo dos esperados. Claro, 49% não se classifica. Então o Flamengo terá que ter pelo menos um aproveitamento para se classificar aí de uns 65%. Então tem que vencer as próximas 2 partidas, torcer para fazer pelo menos 2 gols em cada partida, para ter o saldo de gol maior do que os adversários e poder passar, quem sabe, até em primeiro. Mas tem aquele detalhe, semana que vem, LDU e Flamengo no Maracanã. Flamengo e LDU, né? Que é o jogo mando de campo Flamengo. E tem também Deportivo Táchira e o Central Córdoba. Deportivo Táchira vai receber o Central Córdoba lá na Venezuela. Pode haver um tropeço aí, até mesmo que o Deportivo Táchira não venceu nenhum. Então pode ser que eles vençam a primeira partida de honra. Vai ser mais fácil para eles. Sendo assim, se isso acontecer, ajuda muito o Flamengo. Mas o Flamengo vai depender só dele. Basta ganhar, somar e ganhar com a vantagem de pelo menos 2 gols por partida, vai conseguir desclassificar. Agora, para em primeiro lugar, vai depender de outros resultados. É isso aí. Abençoado, Flá. Aqui é meu Flamengo. Taca o dedo no like e se inscreve. Tamo junto, então. Valeu, amigos. Fui.